Capítulo 50. Brasil, evolução do trotskismo. 1971, Constituição, no Chile, durante o governo marxista de Salvador Allende, do grupo Ponto de Partida, por um pequeno núcleo de brasileiros exilados naquele país. 1974, Constituição, no Brasil, da Liga Operária, por esse núcleo de brasileiros que, no Chile, se agrupava em torno do ponto de partida. A Liga Operária vinculou-se, internacionalmente, à tendência bolchevique do Secretariado Unificado da Quarta Internacional. 1976, Constituição, no Brasil, da OSI, Organização Socialista Internacionalista, por militantes da FBT, Fração Bolchevique Trotsky, Grupo Outubro, Organização de Combate 1º de Maio e OMB, Organização Marxista Brasileira. A OSI vinculou-se ao CORQ, Comitê de Organização pela Reconstrução da Quarta Internacional, uma das correntes internacionais irradiadoras da ideologia trotskista. 1977, cisão na Liga Operária, com a saída de um grupo de militantes que constituíram o Partido Revolucionário Trotsky. 1978, abril, a Liga Operária passa a se denominar PST, Partido Socialista dos Trabalhadores. Em nível internacional permaneceu vinculada à ex-tendência bolchevique, já então denominada Fração Bolchevique do Secretariado Unificado da Quarta Internacional. 1978, Constituição da FOT, Fração Operária Trotsky, por um grupo de militantes que contestavam a linha política e a direção da OSI, Organização Socialista Internacionalista. 1978, agosto, prisão e processo, em São Paulo, como em curso na Lei de Segurança Nacional, de um grupo de militantes do PST, Partido Socialista dos Trabalhadores, que posteriormente viriam a ser beneficiados, antes do julgamento, pela Lei da Anistia, assinada em agosto de 1979. 1979, janeiro, realização da 8ª sessão do Bureau Internacional do CORQ, Comitê de Organização pela Reconstrução da Quarta Internacional, ocasião em que a PO, Política Obreira, Argentina, e o Comitê de Enlace de Militantes Chilenos foram expulsos desse organismo internacional, acusados de cães de guarda do fascismo. A essas expulsões o CORQ denominou Processo de Homogeneização. 1979, fevereiro, o PST, Partido Socialista dos Trabalhadores, passa a denominar-se Convergência Socialista, registrando-se em cartório, em São Paulo, como entidade civil sem fins lucrativos. 1979, março, constituída, em Lima, Peru, a TQI, Tendência Quarta Internacionalista, pelos seguintes grupos: Partido Operário Revolucionário, Bolívia, Comitê de Enlace de Militantes Chilenos, Chile, Partido Obreiro, Argentina, Organização Trotskista Revolucionária, Peru, Política Proletária, Venezuela, Tendência Trotskista, Brasil, atual OQI, Organização Quarta Internacional. 1979, julho, realização do 3º Congresso da OSI, Organização Socialista Internacionalista. 1979, julho, a Brigada Simão Bolívar, organizada pela Fração Bolchevique com base no PST, Partido Socialista dos Trabalhadores Colombiano, que lutava na Nicarágua contra o regime de Somoza ao lado da FSLN, Frente Sandinista de Libertação Nacional, foi expulsa daquele país pela Junta Provincial de Reconstrução, sob a acusação de utilizar-se indevidamente do termo sandinista, de difundir a ideologia trotskista e de procurar organizar os trabalhadores em organismos independentes do Estado. 1979, outubro, realização da primeira Conferência da Convergência Socialista, 5º Congresso. Surgimento de duas frações contestando a linha política e a direção da CS, a FURP, Fração Unitária pela Reconstrução do Partido, e a FLRP, Fração Lemista pela Reconstrução do Partido. 1979, outubro, realização, em Paris, da 9ª sessão do Bureau Internacional do CORQ, Comitê de Organização pela Reconstrução da Quarta Internacional, durante a qual foi constituído, em nível internacional, o Comitê Paritário, reunindo a FB, Fração Bolchevique, o CORQ e a TLT, Tendência Lenin-Trotsky, com o objetivo imediato de realizar uma conferência mundial, aberta a todas as forças que se reivindicam do trotskismo. 1979, novembro, realização, na Europa, do 11º Congresso do Secretariado Unificado, com a presença de 46 organizações de 46 países, das quais 14 eram simpatizantes. 1980, fevereiro, realização, em Bogotá, de um congresso da Fração Bolchevique, preparatório à Conferência Mundial Aberta, com a presença de 34 organizações de 25 países. 1980, fevereiro, reunião, em Paris,
das correntes internacionais trotskistas que compõem o Comitê Paritário, FB, TLT e CORC. 1980, fevereiro. Realização, em São Paulo, do 4º Congresso do PST argentino, com a presença de cerca de 100 militantes. 1980, fevereiro. Realização, em São Paulo, de uma Conferência Nacional da OSI, que decidiu pelo apoio à formação do PT, Partido dos Trabalhadores. 1980, fevereiro. Realização, em São Paulo, da 2ª Conferência Nacional, 6º Congresso, da Convergência Socialista. Criado o Comitê de Unificação OSI-CS, objetivando fundir as duas organizações, conforme a decisão que constituiu o Comitê Prioritário, existência de uma única seção nacional em cada país. 1980, março. Constituição do CLTB, Comitê de Ligação dos Trotskistas Brasileiros, por militantes trotskistas no Nordeste, no Sul e no Rio de Janeiro. 1980, abril. Realização da 11ª Conferência Nacional do Porte, P. Partido Operário Trotskista, Posadista, organização brasileira vinculada ao Secretariado Internacional, também conhecido como 4ª Internacional Posadista. 1980, maio. Realização, em Paris, do 25º Congresso da OCI, Organização Comunista Internacionalista, grupo trotskista francês que determina a hegemonia no CORC. Nesse congresso foi aprovada a fusão com a LCR, Liga Comunista Revolucionária, dando lugar à OCI-U, Organização Comunista Internacionalista, unificada. 1980, maio. Reunião, em Paris, do Comitê Paritário, preparatória à Conferência Mundial Aberta. 1980, agosto. Realização, em São Paulo, do 4º Congresso da OSI, que decidiu por sua atuação dentro do PT. A situação brasileira foi definida, na resolução política aprovada, como pré-revolucionária. 1980, dezembro. Realização, em Paris, da Conferência Mundial Aberta, que decidiu pela constituição de um organismo internacional unificador de 3 correntes de opinião do trotskismo, FB, TLT e CORC, a 4ª Internacional Comitê Internacional, 4CI, dirigida por um Conselho Geral, composto por 16 membros, dos quais 8 da ex-FB e 8 do ex-CORC, um Comitê Executivo, composto por 4 membros, dos quais 2 da ex-FB e 2 do ex-CORC, e um secretariado. Uma delegação do CLTB, Comitê de Ligação dos Trotskistas Brasileiros, participou como observadora da conferência. 1981, maio. Reunião do Conselho Geral da 4CI, em Paris, com a presença de Maria José Silva Lourenço e Arthur Pereira Filho, dirigentes da Convergência Socialista e OSI, respectivamente, membros do Conselho Geral. 1981, maio. Reunião, em Paris, do CEI, Comitê Executivo Internacional, organismo de direção do Secretariado Unificado. 1981, agosto. Fusão da FURP, fração unitária pela reconstrução do partido com o PRT, Partido Revolucionário Trotskista, dando lugar à ORT, Organização Revolucionária Trotskista, novo Grupo Trotskista Nacional. 1981, novembro. Reunião do Conselho Geral da 4CI em Paris, convocada unilateralmente pelos 2 membros representantes do ex-CORC dentro do Comitê Executivo da 4CI. A essa reunião não compareceram os membros do Conselho Geral egressos da ex-FB, fez-se a desentendimentos anteriores originados pelos seguintes fatos. A. Desejo do PST argentino, organização vinculada à ex-FB, de abrir um escritório em Paris, a fim de organizar a difusão de suas posições e seu combate. B. Artigo de Hugo Miguel Bressano, Nauel Moreno, Miguel Capa, dirigente da ex-FB, censurando as posições políticas conciliadoras da OCI-U, Organização Comunista Internacionalista, unificada, que detinha a hegemonia no ex-CORC, perante o governo de Frente Populista de Mitterrand. 1981, novembro. Fusão da ORT, Organização Revolucionária Trotskista com a DS, Democracia Socialista, ex-Núcleo Combate Brasileiro, dando lugar à ORMDS, Organização Revolucionária Marxista, Democracia Socialista, outro grupo trotskista nacional vinculado, em nível internacional, ao Secretariado Unificado. 1981, novembro. Constituição do Comitê de Aproximação CLTB-ORMDS, objetivando uma fusão desses 2 grupos trotskistas nacionais. 1981, novembro. Realização, em Paris, do 26º Congresso da OCI-U, Organização Comunista Internacionalista, unificada, durante o qual foi aprovada a mudança de sua denominação para PCI, Partido Comunista Internacionalista. Presente a esse congresso Vito Antônio Letizia,
membro do Comitê Central da OSI. 1981, dezembro. Constituído unilateralmente pelos militantes egressos do ex-Corqui, sem o concurso dos militantes da ex-FB, um novo organismo internacional, a Quarta Internacional Centro Internacional de Reconstrução, 4CIR, em substituição à 4CI, e convocada uma Conferência Mundial das Correntes que constituíram a ex-4CI para julho de 1982. 27 organizações de 27 países integram a 4CIR, que passou a editar mensalmente, a partir de janeiro de 1982, o jornal Tribuna Internacional. Este jornal, no Brasil, é reeditado pela Palavra Editora, organismo legal da ilegal OSI. A OSI é uma das 27 organizações trotskistas que participaram da Constituição e integram a 4CIR, representada por Vito Antônio Letizia, membro do Comitê Central. 1981, dezembro, dissolução, no Brasil, do Comitê de Unificação OSI-CS, fez-se as divergências políticas em nível internacional entre a ex-FB e o ex-Corqui dentro da ex-4CI. Em seu lugar foi constituído um Comitê de Ligação, organismo de nível hierárquico inferior. 1981, dezembro, início das discussões pré-congresso da Convergência Socialista. Os desentendimentos em nível internacional dentro da ex-4CI foram origem à constituição de uma tendência dentro da CS, chefada pelo membro do CC Flávio Pachalski, a tendência 4 Internacional Comitê Internacional, contestando a linha política da organização. Flávio Pachalski, mais tarde, abandonaria a CS e ingressaria na OSI, onde foi integrado ao Comitê Central. 1982, janeiro, realizada, em Bogotá, a reunião internacional de consulta, convocada pela ex-FB, ocasião em que foi constituída, em nível internacional, a Liga Internacional dos Trabalhadores 4. Internacional, LIT-4. A LIT-4 elegeu um comitê executivo composto por 15 membros, entre os quais 2 brasileiros, membros dirigentes da Convergência Socialista, possivelmente Maria José Silva Lourenço e José Aziz Creton. Foi também eleita uma comissão de controle composta por 3 elementos, militantes de organizações trotskistas, da Argentina, Ernesto González, Peru, Tito de Tal, e Portugal, Antônio Maria de Sá Leal. A Convergência Socialista participou dos trabalhos de constituição e está vinculada à LIT-4. A LIT-4 passou a editar, a partir de janeiro de 1982, o Jornal Correio Internacional. Este jornal, no Brasil, é reeditado pela ACS Editora, cujo diretor é Arnaldo Serreiner, membro do Comitê Central da CS. 1982, janeiro, através da editora Parte, que edita o jornal em tempo, a ORMDS passou a reeditar no Brasil a revista Perspectiva Internacional, que em nível internacional é publicada pelo Secretariado Unificado. 1982, fevereiro, o Comitê de Ligação OSI-CS é dissolvido, em virtude do aprofundamento das divergências entre as duas organizações. 1982, fevereiro, realização do 5º Congresso da OSI, com a presença do francês Louis Favre, membro dirigente do PCI francês e da 4CIR. A resolução política aprovada definiu o cumprimento das seguintes tarefas pela OSI. Manter o combate à ditadura militar, centralizado numa campanha nacional contra a condenação de Lula, passo imediato para reagrupar politicamente as massas contra o regime, para acabar com a Lei de Segurança Nacional e desmantelar o aparelho repressivo terrorista. Concentrar-se na luta pela construção do PT, Partido Operário Independente, e da CUT, Central Sindical Independente. Preparar a participação da OSI na Conferência Mundial convocada pela Quarta Internacional Centro Internacional de Reconstrução, marcada para julho de 1982. Manter a atividade internacionalista da OSI, cujo ponto mais importante no momento é a defesa dos trabalhadores poloneses, atingir o número de 2.000 militantes até o próximo Congresso, daqui a um ano. 1982, abril, realização, em São Paulo, nos dias 09, 10 e 11, do 7º Congresso da Convergência Socialista, que, por decisão dos congressistas, passou a denominar-se Alicerce da Juventude Socialista. 1982, junho, criado, pela OSI, o Comitê Estadual de São Paulo, englobando 7 comitês regionais. 1982, junho, o jornal Causa Operária, editado pela Organização Quarta Internacional, passou a ser editado legalmente pela editora Z, em São Paulo. 1982, julho, realização, em São Paulo, de uma conferência do Alicerce da Juventude Socialista, ex-Convergência Socialista.
Uma das decisões foi a de passar a editar o jornal Alicerce da Juventude Socialista. 1982, agosto. Realização, em São Paulo, da Segunda Conferência Nacional da CLTB, na qual foi decidida a unificação desse grupo com a ORMDS. 1982, setembro. Realização, em São Paulo, de uma conferência da OSI, na qual foi aprovada a tática a ser utilizada nas eleições de novembro de 1982 e definido como objetivo da organização, até o fim de novembro de 1982, o recrutamento de 400 novos militantes. 1983, janeiro. Reunião, em São Paulo, do Comitê Central do Alicerce da Juventude Socialista, que decidiu convocar um congresso extraordinário da organização. 1983, fevereiro. Realização, em diversas localidades, dos campos de férias e campos de integração da OSI. 1984, março. Realização, em São Paulo, do 8º Congresso do Alicerce da Juventude Socialista. Uma das decisões foi alterar, novamente, a denominação da organização para a Convergência Socialista. 1984, maio. Realização, em São Paulo, do 7º Congresso da OSI. Uma das decisões foi alterar a denominação da organização para a Fração 4ª Internacional. 1984, realização, possivelmente em São Paulo, do 4º Congresso da ORMDS. 1985, fevereiro, realização, em São Paulo, do 9º Congresso da Convergência Socialista. 1985, março. Por ocasião do 12º Congresso do Secretariado Unificado, a ORMDS é admitida como seção brasileira dessa organização internacional. 1985, junho. Realização, em São Paulo, do 8º Congresso da Fração 4ª Internacional.